Beleza, então. Então, esse aqui é assunto do primeiro slide, consultas aninhadas. Consultas aninhadas é basicamente a ideia de você fazer botar um select em cima de outro select, certo? Então, a gente vai ver isso aqui com várias cláusulas, né? Então, a primeira cláusula que a gente vai olhar vai ser a cláusula in. A cláusula in, ela basicamente ela checa se um valor está dentro de uma lista ou uma seleção. E aqui eu botei os dois de vermelho porque pode ter as duas opções. Você pode especificar uma lista ou você pode especificar uma seleção. Se você especificar uma seleção, você vai ter uma consulta aninhada, ou seja, um select em cima do outro select. Na prática, vocês vão ver como é que isso funciona. Então, como exemplo, vamos supor se você que naquele banco de dados lá que a gente estava trabalhando, né? A gente já está careca de usar ele, que é o banco de dados do banco lá. Você tem a agência, cliente, etc, etc. Vamos supor que naquele banco de dados você quer selecionar aqueles clientes que têm uma conta em uma das agências das seguintes cidades: Brooklyn e Palo Alto. Então, entrando aqui no Workbench, essa seleção ficaria mais ou menos assim. Então, você quer selecionar os dados dos clientes, e aqui eu botei para mostrar a cidade também, certo? De cliente, join depositante, join agência, onde cidade agência está dentro dessa lista aqui que eu estou botando aqui. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, mostra aqueles dados daqueles clientes e a cidade da agência da galera que tem a cidade agência um desses valores aqui, Brooklyn e Palo Alto. Então é assim que você faz uma lista. Você bota aqui parênteses e você bota os valores que você quer que incluir aí que esteja dentro. Então se eu rodar isso daqui, você vai ver que ele só vai me retornar aqui clientes que tem conta na cidade aqui, ou Brooklyn ou Palo Alto, certo? Você poderia, se você quiser, fazer isso daqui, ó. Cidade agência é igual a Brooklyn ou cidade agência igual a Palo Alto. Se você quisesse, poderia fazer assim também para esse caso específico. Vai retornar a mesma coisa ou não, né? Retorna a mesma coisa. Ah, porque eu escrevi Brooklyn errado. Vai retornar a mesma coisa. Você poderia fazer assim. A questão é que muitas vezes a sua lista de strings é muito grande. Então, se você for fazer com ou, vai ficar enorme. Vai ficar ou é tal, ou é tal, ou é tal. E aí, isso não é viável. Então, para evitar isso, você usa o in. Então, eu quero aquelas pessoas que têm contas cuja cidade agência esteja dentro de Brooklyn ou Palo Alto, certo? Então, essa aqui é uma maneira muito mais fácil de você fazer isso, beleza? Certo. Só que esse exemplo aqui foi um exemplo com uma lista. É um exemplo mais simples. Vamos ver agora quando a gente tem uma consulta alinhada, certo? Então, aqui no nosso segundo exemplo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai checar os clientes que são devedores em agências com fundos maiores que 7 milhões. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o seguinte: eu primeiro pensei nessa seleção aqui de dentro. E eu vou mostrar o que que essa seleção retorna. Deixa eu só formatar aqui. Essa seleção aqui de dentro, basicamente, vai me retornar aquelas agências, o nome das agências, cujos fundos sejam menores do que 7 milhões, certo? Aqui eu escrevi maiores ou menores? Ah, eu escrevi maiores. Deixa eu botar maior então, certo? Deixa eu rodar de novo. Então, essas aqui são as agências cujos fundos são maiores que 7 milhões, certo? Então, primeiro eu pensei nessa seleção, e aí, depois de ter pensado nessa seleção, eu usei o in, certo? Então, aqui eu quero selecionar os clientes e os fundos da agência das contas deles, das contas não, das contas mesmo, perdão, de cliente, join depositante, join agência, cujo nome da agência esteja dentro dessa seleção aqui, beleza? Então, quando você vai fazer consulta alinhada, eu normalmente gosto de pensar na seleção de dentro primeiro. Então, eu quero selecionar a galera que tenha agência com esses nomes aqui. Tá, primeiro eu vou pensar em como é que eu vou selecionar os nomes. Depois é que eu vou fazer a seleção externa aqui, que vai vir antes do in, tá?
Mas isso vai de cada um. Você pode querer fazer a seleção externa primeiro para depois fazer a interna, tá? Isso vai de pessoa a pessoa. Está aí. Como é que você faria isso? Então, esse foi o operador IN, certo? Então, aqui eu até escrevi. Primeiro, pensamos em fazer a seleção dos nomes das agências que têm fundos maiores que 7 milhões. E aqui está menor igual. Menor. Depois eu vou trocar isso aqui, né? Depois é que nós pensamos em pegar os clientes cujos nomes estejam dentro da segunda seleção, certo? Então, é assim que eu gosto de pensar essa questão aí. Agora vamos para o operador exists. Ele é muito parecido com in, tá? Ele basicamente checa se um registro existe dentro de uma seleção. Bem simples mesmo. Então aqui como exemplo a gente vai checar se um cliente tem conta, se ele é depositante, né? Então como é que a gente pode fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, voltando aqui, aquela seleção é a seguinte: a gente vai selecionar os dados de todos os clientes, todos os dados de todos os clientes da tabela cliente, no qual a gente vai fazer o seguinte: ele existe nessa seleção aqui. Se ele existir nessa seleção, então ele vai retornar aquele cliente, certo? Então o que eu estou fazendo nessa seleção aqui de dentro? Estou fazendo o seguinte: selecione um da tabela depositante DE, onde o código do depositante é igual ao código do cliente. Qual cliente? Que estabelece aqui, certo? Dessa forma, ele vai retornar todo mundo que é depositante. Agora, você deve estar se perguntando, né? Por que esse select 1? E aí que a gente começa a entender um pouco mais a respeito do comportamento do exists. O exists, ele basicamente vai validar uma linha se esse exists aqui, ele não der vazio. Então não precisa da gente selecionar algo muito específico, a gente não precisa fazer uma seleção muito grande. Basta que tenha um elemento naquela seleção para que ele valide, certo? Então, se o código do cliente tiver aqui no depositante, esse select ele já não vai estar mais vazio. E aí o exist vai validar para aquele cliente específico, certo? Agora, se o cliente não existir, ele não vai achar aquele código do cliente no depositante, esse select vai estar vazio e aí o exists vai dar falso para aquela linha, então ele não vai aparecer nessa seleção toda, certo? Então, aqui, como a gente pode ver, apareceu todos os clientes, menos o cliente 11 e 12, que são os clientes que não têm conta, tá? A gente pode até olhar isso aqui, ó. E olhando aqui na tabela depositante, a gente tem 1, 2, 3, 4, até o 14, menos o 11 e o 12, beleza? Então, tá aí. Ok. Agora, vamos verificar os clientes que têm conta, ou seja, são depositantes e são devedores, certo? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode selecionar todos os dados de todos os clientes da tabela cliente, onde ele existe dentro de depositante. Então, selecione um da tabela depositante, onde o código do cliente é igual ao código do depositante, né? Então, ele vai verificar se a seleção está vazia ou não. Se tiver, ele vai incluir. Se não tiver, não vai incluir, certo? E existe dentro dessa seleção aqui também, certo? Então, dentro da seleção de devedor, ou seja, a gente está verificando se o cliente é depositante e devedor. Então, rodando aqui, ele vai retornar esses clientes aqui, beleza? Ok. Só para completar, o in e o exists, eles também têm a versão negada deles, tá? Então, aquilo, nessa primeira seleção aqui, eu poderia dizer not in. E aí, nesse caso, eu pegaria os clientes cujas cidades não são Brooklyn e Palo Alto, certo? Exatamente o que ele me retornou aqui. Não tem Brooklyn e Palo Alto, certo? Vou tirar esse not, era só para mostrar mesmo. E aqui também, mesma ideia, certo? Se você não botar o not in aqui, ele vai retornar a galera que tem fundos menores do que 7 milhões, beleza? E a mesma ideia para o exists, certo? No caso aqui, ele vai verificar se ele não existe, se você botar o not, certo? E aqui também. Beleza. Então, foi isso de in e exists. Agora a gente vai ver o que significa as cláusulas N e all, certo? N, ele basicamente vai verificar se uma linha ela tem um campo, seja maior, menor, igual, maior, igual, etc. Depende do operador que você for botar, certo?
a um campo de qualquer linha de uma segunda seleção. Então, como exemplo, vamos fazer o seguinte: vamos checar os clientes que têm saldo nas contas deles maior que qualquer um dos seguintes clientes, Raiz e Adams. E aqui a gente tem essa seleção. Eu vou explicar ela, não se preocupe, eu sei que é uma seleção meio grandinha, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa seleção aqui interna e eu vou mostrar o resultado dela, tá? Então aqui eu vou pegar essa seleção, vou botar ela separada aqui, eu vou mostrar o que ela está fazendo, certo? Espera aí que eu fiz merda. Eu tenho que tirar esse parênteses, né? Não, pera. Tem que botar esse parênteses, eu não copiei ele. Eu vou pegar isso aqui tudo e colar aqui embaixo. Não, pera. Nossa, agora eu tô todo confuso. Vou dar um monte de Ctrl Z aqui. Pera. Tá, eu acho que eu tô no lugar onde eu tava. Beleza. Eu vou colar essa seleção aqui, tá? Ah, eu não tinha botado o ponto e vírgula, era isso que tava bugando. Tá, o que que eu fiz? Eu peguei essa seleção aqui interna e colei ela aqui embaixo só para mostrar para vocês o que que ela vai me retornar, tá? Então, se eu rodar essa seleção aqui, ela basicamente vai me retornar o saldo das contas de Raiz e Adams, tá? Então, basicamente é isso que essa seleção faz. Vai pegar o saldo da conta de cliente, join depositante, join conta, onde o nome do cliente é Raiz ou Adams, certo? Então ele vai me retornar o saldo da conta dos dois caras. E aqui nessa seleção de cima, agora sim eu vou mostrar ela, aquela seleção que seria complexa. Vou fazer o seguinte: eu vou pegar todos os clientes e o saldo da conta deles, onde o saldo da conta é maior do que qualquer uma desses saldos aqui, certo? Se tem que ser maior do que qualquer um, então basta que ele seja maior que 400, que aí já encaixa na condição. E de fato, se eu rodar isso daqui, ele vai me retornar vários clientes e o saldo de todos eles é maior do que 400, certo? Se eu botasse menor, ele teria, né, que me mostrar a galera que tem aí o saldo menor do que 1085. 1085 era o saldo da outra conta, se vocês forem lembrar, né? Então, qualquer um que tivesse saldo menor do que 1085 entraria aqui nessa seleção, certo? Só que aqui, maior do que N, maior do que qualquer um dos saldos daquela seleção que eu tinha mostrado, ou seja, maior do que 400, certo? E aí ele retorna a galera com maior que 400. Beleza. Agora vamos ver o all. O all, ele basicamente vai verificar se uma linha ele tem um campo, seja maior, menor, isso depende do que você for usar, tá? No caso ali eu tinha usado menor, depois maior, certo? Há um campo de todas as linhas de uma segunda seleção. Então aqui eu fiz o mesmo exemplo, certo? A diferença é que eu quero agora saber para todos, certo? Eu quero clientes que tenham um saldo da conta maior do que desses dois aqui. Todos eles, Raiz e Adams. Então o que que eu fiz? Tudo que eu fiz foi trocar o N para all. E aí, se vocês se lembram bem, eu vou mostrar para vocês de novo essa seleção aqui. O saldo da conta de Raiz e Adams, deixa eu só botar um ponto e vírgula, era 400 e 1085. Então, para que um saldo de uma conta seja maior do que todos eles, ele tem que ser maior do que o 1085. Então, se eu rodar isso daqui, vocês vão ver que ele vai me retornar apenas as contas que têm saldo maior do que 1085. Então, 1500, 1700 e 2000. Beleza? Então, é isso, tá? Não deixe essa query aqui se ela te assustar, tá? Eu sei que ela é grande, mas se você pegar ela em partes, né? Olhar o que essa seleção aqui faz, para depois olhar essa, vocês conseguem entender, beleza? Agora vamos olhar para o union, o operador union. O operador union, ele é bem parecido, semelhante, se não for igual, né? A ideia, pelo menos, ao operador de união da teoria de conjuntos, né? Então, se a gente for lembrar da teoria de conjuntos, né, porque a gente estudava conjuntos, você tinha lá, por exemplo, a expressão A união com B. O que que você fazia? Você pegava todos os elementos de A, todos os elementos de B, juntava, e isso era o resultado da união dos dois conjuntos. Beleza?
Só que detalhe, só é possível você realizar a união de tabelas se essas tabelas tiverem o mesmo número de colunas, certo? E essas colunas, elas forem correspondentes com relação ao tipo. Então, vamos supor que eu tenha duas tabelas aqui, ó. Tabela 1 e tabela 2, certo? A tabela 1, o tipo, ela tem as seguintes colunas. Uma coluna do tipo int, uma coluna do tipo float e uma coluna do tipo varchar, que é como se fosse uma string, né, do SQL, do MySQL. A tabela 2, vamos supor que ela tenha float, int e pensar um terceiro, date, seria data. Elas têm o mesmo número de colunas, só que os tipos eles não correspondem. Então você tem int com float, não corresponde, float com int, não corresponde, varchar com date, não corresponde, certo? Então não daria para fazer a união dessas duas tabelas aqui, beleza? Tem que ser o mesmo número de colunas, e a coluna a primeira tem que estar encaixando com a primeira, a segunda tem que estar encaixando com a segunda, e a terceira tem que estar encaixando com a terceira, o tipo, tá? E quarta, quinta, enfim, depende do número, né? Então essas são as condições para a sua união funcionar, certo? E aí, como exemplo lá do nosso banco de dados, eu resolvi fazer a união da tabela de depositante com a tabela de devedor. Vamos ver se dá para fazer isso. Se a gente for olhar aqui a tabela depositante, a gente vê que tem três colunas e as três são do tipo inteiro, certo? E se a gente for olhar para a tabela empréstimo, a gente também tem três colunas e uma delas é double, mas eu acho que ele vai conseguir usar mesmo assim, certo? Porque ele pode converter o double para int, certo? Então vai dar certo. Na verdade era depositante e devedor. Na verdade, eu acho que não vai conseguir não. Eu estava falando besteira. É depositante com devedor. Devedor também é os três int, certo? Agora depositante e empréstimo não sei se daria. Teria que ver isso daí. Mas aqui fazendo a união dos dois, né, depositante com devedor, se a gente fazer aqui rodar, tudo que ele vai fazer vai ser pegar as linhas de depositante, e a gente olhar aqui, são essas linhas aqui, e vai botar embaixo delas as linhas de devedor, certo? São essas linhas aqui. Então o resultado vai ser um monte de linha, certo? Um detalhe também que vale a pena mencionar é que as colunas elas não precisam ter o mesmo nome, tá? Não precisa ter o mesmo nome. O MySQL ele sempre vai exibir os nomes das colunas da primeira tabela. Então, aqui no caso, as minhas duas tabelas, depositante e devedor, elas têm o mesmo nome, certo? Então, código cliente, uma segunda coluna que eu renomeei para número, então as duas são iguais, e uma terceira coluna chamada código agência. Então, os nomes são iguais. Porém, se eu chamasse isso aqui de qualquer outra coisa e tentasse fazer a união, ele também funcionaria, certo? Porque não precisa ter o mesmo nome. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os nomes do seu primeiro elemento da operação de união, certo? Então, ele vai priorizar esses nomes aqui, ao invés de usar esses nomes aqui, beleza? E aí, para ficar bonitinho, eu vou botar o mesmo nome, certo? Não tem problema também. Então, é isso. O primeiro slide foi isso de consulta aninhada. Vamos agora falar um pouco sobre funções de agregação, certo? Então, as funções de agregação que a gente aprende são essas aqui, ó. Max, min, average, count e sum. Então, para cobrir todos eles de uma vez, eu vou fazer essa seguinte seleção aqui, certo? Tá aqui, ó. Funções agregadas. Eu vou pegar o max do saldo, mínimo do saldo, soma do saldo, average, que seria a média aí do saldo. Se a gente rodar isso daqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o saldo máximo das contas e vai me mostrar aqui qual que é o saldo máximo, ou seja, qual que é o maior termo. Mínimo, saldo mínimo, ou seja, aquele que tem o menor saldo, a soma de todos eles e a média, certo? Então, muito simples, né? A princípio, as nossas funções de agregação aqui. Nós também podemos usar o count, certo? Aqui eu não estou usando o count, eu vou usar o count agora nessa segunda seleção.
certo? Deixa eu aumentar a linha, que eu acho que talvez deve ter gente tendo dificuldade de enxergar. Mas aqui, usando o count, ele basicamente vai mostrar a contagem de valores de uma tabela, certo? Bem simples também, não tem muito segredo. Detalhe, esse count aqui ele tem um asterisco dentro dele. Só que você pode usar o count sem botar um asterisco dentro. Você pode botar o nome de uma coluna. E aí que surge a dúvida, né? Qual que é a diferença do count com asterisco dentro e o count com o nome de uma coluna dentro? E aí que está a resposta, é a seguinte. Com o count, o nome da coluna, nós verificamos a quantidade de linhas que não tem o campo daquela coluna que a gente está especificando nulo. E aí, para exemplificar isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que a gente tem essa seguinte seleção aqui, ó, certo? Eu vou rodar ela para vocês e aí eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. O que a gente está fazendo é basicamente o seguinte: a gente está fazendo a junção de cliente com depositante por meio do left join. E se vocês lembram muito bem, o left join ele vai juntar todos os clientes com todos os com um depositante, independente se aquele cliente tem conta ou não. Então, se eu descer aqui um pouco na seleção, até mesmo aqueles clientes que não têm conta, que no caso seria o 11 e o 12, lembra quando eu falei deles? Eles não têm conta. Então, quando for aparecer aqui, vai aparecer dados nulos dos dados de depositante, certo? Então é isso que o left join faz, certo? Se vocês lembram bem de BD1. Certo. Se eu fazer a contagem dessa tabela usando o count asterisco, certo? E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Count asterisco. Ó, dessa tabela, eu estou escrevendo tudo errado. Aí. Se eu fazer count asterisco, ele vai contar o número de linhas, 17. Só que vamos supor que eu queira contar a quantidade de linhas ali que representam contas existentes, depositantes existentes. Aí a coisa complica um pouco, mas veja bem, tudo que você precisa fazer ao invés de usar count asterisco, você usar count número de conta. Porque se vocês se lembram bem, vamos se lembrar bem, na nossa seleção aqui, número de conta, certo? É uma coluna que apenas aquelas pessoas que são depositantes vão ter aqui. Quem não tem conta vai ter o dado nulo. Com isso, com esse count aqui, então ele não vai contar esses dois dados. E aí, ao invés de mostrar 17, esse count vai mostrar 15. Beleza? Então essa é a diferença do count com asterisco para o count sem asterisco com o nome de uma coluna. Beleza? Ok. Vamos agora falar do group by. O group by ele é bastante usado em conjunto com essas funções de agregação que a gente acabou de ver, certo? Só que o detalhe, tem como você usar o group by sem usar as funções de agregação. No entanto, esse uso não é muito comum, você provavelmente quase nunca vai ver esse uso aqui do group by. Então, nem vou explicar ele. Se vocês quiserem ver, está aqui nesse PDF, tá? Mas eu não vou me preocupar muito não, certo? Por quê? Porque 99,9% das vezes as pessoas vão usar o group by junto com funções de agregação. Então aqui, olha só, a gente está... Eu vou mostrar essa seleção para vocês, né? Então aqui, a gente está fazendo o seguinte. No caso, seria essa seleção aqui, tá? A gente está fazendo a seleção de cidade agência e a média dos fundos da tabela agência agrupando por cidade agência. Então, se eu abrir a tabela agência aqui, a gente vai perceber o seguinte. Existem agências que têm a mesma cidade, certo? É o caso aqui dessa agência com essa, que tem a mesma cidade, Brooklyn. É o caso dessas três, que tem a cidade Horseneck. E eu acho que é só, né? Não tem mais cidades com nome igual, certo? O que o Group By vai fazer, no nosso caso aqui? Eu estou agrupando por cidade agência. O que ele vai fazer? Ele vai agrupar essas agências que têm a mesma cidade, porque eu estou agrupando por cidade, certo? E aí ele vai me mostrar a média de cada uma dessas agências de mesma cidade. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai me mostrar o seguinte. Olha, as agências que têm a cidade de Brooklyn têm a média tal, certo? E aí, se vocês forem lembrar, são duas agências, essa e essa.
ele vai somar e dividir por 2, né? Tirar a média, beleza? Agora, Palo Alto. Palo Alto, a gente viu que é só uma, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai tirar a média disso aqui, que é ele mesmo. 42 milhões, eu acho, isso aqui, ou bilhões, não sei. E aí, olha só, 42 milhões ou bilhões, né? No caso desse Rossneck aqui, ele vai pegar os três que tem o mesmo, tirar a média, deu isso daqui, ó. E isso aqui, perdão. E assim em diante, certo? Então o Group By ele faz isso. Ele pega valores que têm a mesmo. Ele pega as linhas que têm o mesmo valor num determinado campo. Esse campo você vai determinar depois do Group By. E aí, em cima desse agrupamento, você vai usar alguma função de agregação. Seja média, seja soma, seja máximo, mínimo, enfim. A gente poderia dizer que, por exemplo, ao invés de média, a gente poderia pegar a soma, certo? Então, rodando isso daqui, a gente vai ter lá a soma das agências que tem a cidade de Brooklyn. Deu isso. Palo Alto é só uma, e aquela que era só uma era 42 isso daqui. Então vai dar isso daqui. Enfim, acho que deu para entender a ideia do Group By, tá? Certo. Agora a gente vai ver o Order By, certo? Order By é bem simples, é basicamente uma cláusula que você usa para ordenar as linhas. Então você mostrar as linhas de uma maneira ordenada, certo? Um exemplo simples aqui, a gente pode selecionar todos os empréstimos da tabela empréstimos, todos os dados dos empréstimos da tabela empréstimos, e a gente vai ordenar aqui pelo total, certo? Então a tabela empréstimos é essa daqui, ó. Uma das colunas dele é a coluna total, que fala do total de empréstimos, certo? Então se a gente rodar, fazer essa daqui, ó, essa seleção aqui, rodar ela, ele basicamente vai fazer a seleção de todo mundo, só que ele vai ordenar pelo total, certo? Existe a possibilidade de você fazer a ordenação de maneira decrescente, certo? Basta você botar o desk depois da coluna da qual você está ordenando, certo? Então, se a gente rodar isso daqui, ao invés dele ordenar de maneira crescente, ele vai ordenar de maneira decrescente, tá? Uma curiosidade é que, se você quiser ser explícito, você pode botar aqui ASCII, tá? Para você, tipo, especificar, olha, eu quero crescente. Se você quiser, você pode fazer isso, certo? Só que isso aqui é a mesma coisa que não botar nada, tá? Por padrão, ele usa crescente, certo? Então, aquilo ali é só se você quiser ser um pouco mais explícito, certo? Com relação a como você quer ordenar, certo? Aqui a gente tem um exemplo de usando o Group By e o Order By juntos. Sim, é possível fazer isso. E aqui eu basicamente estou fazendo aquela mesma seleção, lembra? Das cidades, das agências que tem a mesma cidade, né? Estou agrupando pela cidade. Estou pegando a média. E aqui no Order, eu estou, olha só, ordenando aquela seleção que a gente tinha mostrado lá anteriormente pela a média dos fundos, certo? Especificamente de maneira decrescente. Então essa seleção ela vai ser muito parecida com essa seleção aqui, ó, que a gente tinha visto anteriormente. A diferença é que ela vai ordenar de maneira decrescente a média, beleza? Então tá aí a ordem decrescente da média de agências de mesma cidade, beleza? Um detalhe é que o Group By e o Order By, a ordem na qual você coloca eles tem que ser o Group By vindo primeiro e o Order By vindo depois, tá? Se eu botasse dessa forma aqui, ó, Order By primeiro e Group By em segundo, olha só, o Workbench ele até me avisa, olha, o Group não é válido nessa posição. Então o Order By ele fica depois do Group By, tá? Então prestem atenção nessa ordem aí, tá? Porque você tem que seguir a ordem correta. Por último, o último assunto que a gente vai ver do slide é manipulação de strings, certo? Para você fazer, né, a busca de linhas nas suas tabelas, de maneira que aquela string se encaixe no determinado padrão, você usa esse operador like aqui, certo? Então aqui eu tenho alguns exemplos. Vamos supor que eu quero pegar todos aqueles clientes que têm as letras M e S no nome deles, certo? Em algum lugar. O que eu faço? Eu boto desse jeito aqui, ó, like, certo?
E aí eu boto esse porcentagem e esse porcentagem. Antes de eu explicar o que esse porcentagem significa, eu vou só mostrar para vocês o resultado disso aqui. Ele retornou Williams e ele retornou Adams. Ambos os clientes têm o M e o S, tá? Certo. O que esse porcentagem está fazendo? Ele está basicamente dizendo o seguinte, olha, eu quero todos os nomes dos clientes. E aí o nome ele pode ter o seguinte padrão, ele pode ter qualquer caractere vindo antes aqui de MS. O número de caracteres que podem vir antes pode ser qualquer um, não me importo com isso, certo? A única coisa que eu quero que você faça é que depois desse monte de caractere eu tenha um MS, certo? E aí depois você pode também ter um monte de caractere depois, e esses caracteres podem ser de qualquer tipo, não me importa, certo? Então é para isso que o porcentagem serve. Eu não sei se vocês perceberam, mas tanto o Williams quanto o Adams, eles terminam em MS. Então eu poderia até mesmo ocultar esse porcentagem aqui. E se encaixaria do mesmo jeito, certo? O que eu estou fazendo nessa seleção aqui ao invés da outra? Estou dizendo o seguinte, vai ter um monte de caractere. Esses caracteres, o tipo deles eu não estou preocupado, eu só estou preocupado que a string ela termine em MS, certo? Enquanto que na seleção anterior não precisava terminar em MS. Eu só estava preocupado em ter um MS em algum lugar, beleza? Então essa era a diferença dessa aqui para a anterior, beleza? Então é isso que o porcentagem faz. Só que aqui usando um outro exemplo, olha só, eu botei JO porcentagem, ou seja, eu quero aqueles clientes que têm o nome iniciado em JO. Então se eu rodar isso daqui, a gente tem Jones, Johnson, Joseph e assim em diante, certo? Um detalhe é que ele não se importa, o MySQL, com a letra se ela é maiúscula ou minúscula. Então você poderia fazer assim, ó, JO maiúsculo, e ele. Opa, eu executei errado. Esse aqui. Ele vai mostrar esses daqui do mesmo jeito. Ele não se importa com essa questão aí de maiúsculo ou minúsculo. Ou seja, ele não é case sensitive. Ele não se importa com essa questão aí, tá? Beleza. E por último, aqui a gente está usando o underline. O que o underline faz? O underline ele basicamente está dizendo o seguinte: olha, a gente vai ter aqui um R, só que antes do R eu quero exatamente dois caracteres. Ou seja, eu quero clientes cuja terceira letra do nome é R, certo? Ou seja, esses caracteres podem ser qualquer tipo de caractere, certo? Só que tem que ter dois antes do R, certo? Tem que ter dois caracteres antes do R. Ou seja, eu quero os clientes cuja terceira letra do nome é R, certo? E depois do R pode ter a quantidade de caracteres e o número de caracteres que a pessoa quiser, certo? Rodando isso daqui a gente vai ver clientes que têm a terceira letra sendo R, certo? Então é assim que você manipula strings, usando aí o MySQL, beleza? Indo agora para o próximo É, slide, a gente vai falar um pouco sobre. Caio, Oi, Kaique. tem um outro operador também que chama S, que você consegue renomear as colunas. Eu nem sei se tem ele no PDF lá, Eu mas tipo, cheguei a usar ele, Kaique, aqui, ó. você consegue colocar ele depois que você já termina a seleção, aí você vai renomear a coluna. Aqui, Isso, ó. esse aí mesmo. Eu cheguei a usar ele Isso, antes. é desse jeito. Eu também usei ele aqui, ó. Nessa seleção de máximo, mínimo, soma e average. Certo? Uhum, que aí ele sai com o nome certinho, porque senão ele sairia, por exemplo, ali Max Saldo. Sim, Ele sairia assim a coluna. sim, exato. Desse Então, jeito. esse as é basicamente uma espécie de cláusula que você usa para renomear o nome de uma coluna, beleza? É isso. Ok, vamos falar agora sobre Stored Procedures. Elas basicamente são uma forma de você automatizar algumas operações que você vai fazer muitas vezes. Então, vamos supor que você vai ter um tipo de operação que você vai fazer um monte de vezes. E essa operação, se você fosse fazer ela manualmente, você teria que escrever muitas linhas de código e ficar escrevendo isso toda vez que você for fazer a operação. Só que você quer evitar isso. Como é que você faz isso? Usando as Stored Procedures, certo? Então, as vantagens é que você não precisa ficar reescrevendo toda vez que você for fazer aqui a operação. Menor chance de cometer erros, porque você escreve uma vez e depois que aquela vez que você escreveu
e criou a Stored Procedure, acabou, você não precisa mais se preocupar em cometer erro, só precisa da primeira vez ele tá certo, certo? E a terceira vantagem é que não há necessidade de conhecer os detalhes para usar as Stored Procedures. Então você pode chegar para um cara que nem sabe como que ela funciona e falar, olha, roda lá, ele vai saber rodar. Ele não precisa nem saber o que que a Stored Procedure faz, certo? Se você não fosse usar, aí você teria que escrever manualmente, aí você teria que conhecer os detalhes do que da operação, certo? Então aqui a gente tem um exemplo, esse exemplo eu peguei do slide do Attila mesmo. O que que esse Stored Procedure vai fazer é que ele basicamente vai selecionar todas as colunas de todas as linhas da tabela agência, certo? Uma Stored Procedure bem simples, certo? Eu acho que aqui nem teria necessidade de criar uma só para fazer isso, certo? Mas é só para ilustrar mesmo como é que funciona a sintaxe. Detalhe, aqui a gente tem esse delimiter. Para que serve esse delimiter? Esse delimiter, ele basicamente serve para você dizer, para você trocar o que vai separar um comando de outro no MySQL. Por padrão, o MySQL usa o ponto e vírgula para separar um comando de outro, certo? Então, eu não sei se vocês perceberam, mas sempre quando eu quero executar um comando, eu clico aqui nesse raizinho com esse cursor aqui. O que que ele vai fazer? Ele vai executar aquele comando que está selecionado até o ponto e vírgula, certo? Só que você pode trocar o que delimita um comando e o outro, usando justamente esse delimiter aqui, certo? E para que você usa isso quando você vai criar Stored Procedures? Porque as Stored Procedures, como vocês vão ver nos próximos exemplos, elas podem ter várias operações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, essa Stored Procedure aqui, ó, essa aqui, ó. Como você pode ver, eu estou fazendo várias coisas aqui, certo? Só que é uma Story Procedure, ou seja, ele vai fazer tudo isso aqui de uma vez só. Então, para eu evitar que, por exemplo, ele faça isso daqui, ele pare aqui e não faça o resto, eu troco o delimitador. Então, antes era ponto e vírgula, eu estou trocando aqui para ser essa barra inversa, certo? E aí, ele vai só parar essa Stored Procedure quando ele chegar aqui no end, certo? Então, é basicamente para isso que serve o delimiter, tá? Aqui não tem a barra, não. No caso aqui não é barra inversa. No exemplo que eu usei barra inversa. Mas aqui teria que ter, tá? Então a sintaxe do Stored Procedure é basicamente essa aqui. Você vai dizer create procedure, o nome da sua Stored Procedure, seguida de parênteses, tá? Mais para frente a gente vai ver que pode aceitar parâmetros. No caso, você botaria dentro ali do parâmetro, dentro do parênteses, perdão. E aí você botaria begin e end. Esse begin e o end, ele basicamente vão dizer onde é que começa e onde é que termina o corpo da sua procedure. Beleza? E aqui, como eu disse, só está faltando aqui ó, essa barra sem ser inversa, certo? Para você dizer, olha, o procedure ele termina aqui, tá? Então, tem essa correção aí. Beleza, uma vez que você cria o procedure, para você chamar depois, basta você usar a sintaxe call e o nome do Stored Procedure. Beleza? Ok. Vamos ver agora usando parâmetros, certo? Então aqui a gente está criando um procedure. Essa procedure vai ter o nome SP busca agência. E aí ela vai receber aqui um código, certo? Então a sintaxe de você usar parâmetro é o seguinte: você basicamente vai botar o nome do parâmetro e qual é o tipo dele. O tipo dele você bota depois, tá? Eu sei que isso é um pouco contraintuitivo, porque nas linguagens de programação a gente botava o tipo antes, sempre, né? Só que aqui no SQL você bota depois, quando você está fazendo parâmetro, beleza? Ok. Begin, ou seja, o Stored Procedure começa aqui, e o que esse Stored Procedure vai fazer? Vai ser basicamente, ele vai selecionar todo mundo, todos os dados da tabela agência, onde o código da agência é igual ao código. O que é isso daqui? É o que você está passando para Stored Procedure. É o parâmetro. Beleza? E aí, quando você for executar, você vai rodar lá call SP busca agência 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar todos os dados de agência, onde o código da agência é igual ao código que você está passando. Beleza? Ok. Existe um outro tipo de parâmetro, certo?
esse parâmetro que eu mostrei agora foi o parâmetro do tipo in, ou seja, o parâmetro do tipo entrada, ou seja, você vai passar quando você chamar a story procedure. Só que tem os parâmetros do tipo out, e esse parâmetro do tipo out vai ser os parâmetros de saída, ou seja, o que, que a procedure ela vai passar para o usuário quando você for chamar ela, certo? Então aqui, como exemplo, a gente tem o seguinte, create procedure, contas por agência, aí a pessoa vai receber isso daqui da procedure e vai passar isso daqui. Então a gente tem um parâmetro do tipo out e um do tipo in, certo? E aqui ele vai selecionar a contagem do número de contas, vai jogar isso daqui, certo? Essa sintaxe é uma sintaxe nova, que a gente nunca viu. Esse into, ele basicamente vai jogar uma coluna, essa seleção aqui para dentro de uma variável. No caso aqui seria o parâmetro. Então ele vai pegar essa contagem, vai jogar para cima, para dentro disso aqui, certo? E aí você está dizendo, e aí o resto você continua do jeito que você estava. From conta, onde o código da agência é igual ao código que você está passando aqui, certo? E aí, quando você for executar a Historic Procedure, você vai fazer o seguinte: call o nome dela, e aí você vai passar uma variável, certo? Isso daqui é uma variável que você está passando. E aí, você está passando uma variável e aqui o código que ele vai usar para fazer a busca, certo? Depois que você tiver passado a variável, ele vai jogar essa seleção para dentro dela, certo? E aí você vai poder fazer o que você quiser com essa variável aí, que ela vai ter o que a procedure jogou lá dentro, beleza? Então aqui eu estou falando, né, olha, essa sintaxe aqui que a gente nunca tinha visto, né, que é a sintaxe select algo into variável, certo? Então joga a seleção para dentro de uma variável. Pode ser uma variável out ou pode ser uma variável que foi criada anteriormente, tá? A gente vai ver que não só a gente vai usar isso para parâmetro out, mas a gente vai usar isso muito, por exemplo, em função, que não tem parâmetro do tipo out, certo? Então não é só para isso que serve não, tá? A gente vai ver mais para frente. Aqui eu estou falando um pouco mais sobre variáveis, tá? Vocês vão ver como é que funciona isso mais para frente. Mas para você criar uma variável no SQL, você usa a seguinte sintaxe. Você bota declare, nome da variável, tipo. Muito simples. E aí, para você colocar alguma coisa dentro da variável, você basicamente usa a sintaxe set, nome da variável, e aí uma expressão que você botar lá, certo? Então aqui vamos para os exemplos. A gente já está há muito tempo sem mexer com exemplos, eu vou mostrar para vocês um aqui agora. Então eu criei essa procedure aqui. Eu não vou rodar esse código aqui, ó, dessa stored procedure, porque já está criado, tá? Já está criada essa aqui, dobrar fundo. Se eu tentar executar, ele vai dizer, olha, ele criou por algum motivo. Eu não sei por quê. Porque já... Ah, não, na real não existia não. Não existia não. Isso aqui é outra stored procedure. No caso é essa aqui de baixo, né? Mas, enfim, ele criou essa daqui, né? Vamos ver essa stored procedure aqui. O que, que ela está fazendo? Ela vai receber aqui um parâmetro do tipo out, certo? E aí, vamos ver o que, que ela está fazendo. Eu estou criando aqui uma variável. Essa variável eu estou chamando de dobro total fundos, e ela vai ser do tipo float. E aí, o que, que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou pegando a soma de todos os fundos da tabela agência, certo? E eu estou jogando isso para a variável que eu criei anteriormente, certo? Então, veja bem, eu não posso, não só tem como eu jogar isso para dentro de uma variável do tipo out, mas também de variáveis que eu criar. Eu tinha falado isso para vocês antes, certo? E aí aqui eu estou usando aquela sintaxe do set, ou seja, eu estou fazendo com que isso daqui seja igual a isso aqui vezes 2, certo? E aí eu estou fazendo com que a variável não, perdão, o parâmetro do tipo out seja igual à variável que eu tinha criado aqui, certo? E aí ele vai retornar esse dobro, certo? Vamos usar isso daqui agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar get dobro fundos e eu vou passar aqui uma variável, chamar de variável, certo? Ah, mas você não criou essa variável, Caio. E aí? Então, aí que tá. Quando você vai declarar variáveis dentro de procedures ou funções, você tem que usar esse declare, nome da variável, tipo. Porém, quando você vai
usar variáveis fora de procedures ou funções, você não precisa de declarar ela antes, basicamente você passa assim, certo? E ele já vai armazenar nessa variável que você está acabando de criar aqui, certo? E aí você já vai poder fazer isso aqui, ó, select tudo from variável, beleza? E aqui eu tenho que usar isso daqui, porque o delimitador é esse daqui. E aqui tá dando errado, eu não sei porquê. Só ver aqui. Não precisa fazer esse. Eu posso fazer só isso daqui, na real. Beleza. Então aqui eu vou obter o dobro de todos os fundos. Dobro não, vou obter o dobro da soma dos fundos. Então, o nome mais claro seria get dobro da soma. Dobro soma os fundos. Beleza? Então aqui eu vou chamar, beleza? E aí se eu selecionar aqui, ele vai armazenar o dobro da soma dos fundos das agências, beleza? Ok. Então é assim que a gente usa Stored Procedures, como a gente cria variáveis e tudo mais, tá? Ok. Uso de if e while, certo? Nas Stored Procedures a gente começa a poder usar essas estruturas, né? O if sendo uma estrutura aí de condição e o while uma de repetição, certo? Detalhes só podem ser usados dentro de Stored Procedures, funções ou triggers. Você não pode usar o if e o while fora desses três caras aqui, certo? Sintaxe deles. O if é essa forma aqui, certo? If, condição, then, comando, else if, condição, then, comando, else, comando, end if. E aqui você tem que ter o delimitador, tá? Aqui não mostrou, mas tem que ter o ponto e vírgula, tá? Do while, essa daqui, while, condição, faça tal, end while. Bem simples também, tá? Aqui no caso do case, esse case ele é que nem o switch case do C++ que a gente viu. Então você vai dizer o seguinte, caso quando a condição for tal, então faça tal, caso quando a condição tal, então faça tal, else fazer tal, certo? Bem simples também. Aqui eu estou só mostrando a sintaxe básica, eu vou mostrar exemplos depois, tá? Mas enfim. Cursores. Cursores é uma ferramenta bem útil que a gente pode usar também dentro de Stored Procedures, tá? Que ele basicamente ele permite que a gente itere as linhas de uma seleção. E para mostrar isso, eu vou mostrar esse exemplo aqui. O bom desse exemplo é que ele já mostra também o uso de if para vocês, tá? Então vamos lá, vamos por partes aqui desse procedure. O nome do procedure é dobrar fundos. Vamos ver o que ele está fazendo. Begin, começa aqui. Estou declarando três variáveis. Uma variável vai chamar fundo dobro, vai ser do tipo int. Uma variável vai chamar done, vai ser do tipo int. Uma variável vai ser agência id do tipo int. Beleza. Aqui eu estou declarando o nosso cursor. O cursor é o que a gente vai usar para iterar a linha de uma seleção. Então, como é que é a sintaxe? Declare o nome do cursor. Em seguida, você bota aqui que ele é um cursor. E aí você bota para que seleção que ele vai funcionar em cima. Então, a seleção é essa daqui, ó. Então, eu estou selecionando o código da agência e fundos de cada agência, certo? Depois que você fizer isso, você tem que declarar também um handler, mais especificamente um continue handler. O que esse continue handler vai fazer? No caso aqui, caso o nosso cursor ele não encontrar nada, ou seja, o nosso cursor ele vai ficar iterando as linhas. Vai chegar um ponto onde não vai ter mais linha para iterar, ele vai ter acabado tudo. Quando isso acontecer, ele não vai encontrar nada. Então, o que o nosso render vai fazer? Caso o nosso cursor ele não encontrar nada, o que ele vai fazer? Ele vai setar essa variável aqui, ó, como sendo igual a 1, certo? Essa variável eu chamo ela de done, ou seja, é basicamente uma variável que vai dizer se o cursor terminou ou não. E caso esse cursor tiver terminado, eu vou dizer que essa variável vai ser igual a 1. Beleza? Ok. Depois que a gente declarou tudo aqui, a gente abre o nosso cursor. E aí, depois que você abrir o cursor, você tem que dizer o seguinte, olha, agora eu vou começar um loop, um laço, certo? No caso aqui, esse laço aqui é um nome que você quiser botar.
Pode ser qualquer nome que você quiser, tá? Só que depois você tem que botar os dois pontos e dizer, olha, eu estou começando um loop. Beleza? Ok. Depois disso, eu estou fazendo o seguinte. Set agência dentro disso daqui. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando os dados do cursor e eu estou jogando para duas variáveis. Como assim dados do cursor? O cursor ele vai iterar essa seleção. Quando ele iterar a seleção, ele vai pegar as colunas dessa seleção e ele vai armazenar dentro dele. E aí, para você pegar esses dados e jogar em cima de variáveis, você usa essa sintaxe aqui. Então, você vai pegar o que está dentro do cursor e você vai jogar em variáveis. Então, no caso aqui, eu estou pegando o código de agência e estou jogando numa variável agência ID. Eu estou pegando fundos e eu estou jogando nessa variável chamada fundo dobro. Ok? Ok. Caso o nosso cursor tiver terminado de iterar todo mundo e não encontrar ninguém, ou seja, esse fetch aqui ele não encontrar, ele vai executar esse set aqui, set done igual a 1, beleza? E aí o que eu fiz depois? Eu fiz o seguinte, if done igual a 1, então saia do laço. Ou seja, ele vai sair desse laço, vai parar de ficar iterando as linhas da seleção, certo? Caso ele não tiver terminado, ele vai fazer o que está aqui embaixo, que é o quê? Ele vai pegar essa variável fundo dobro e vai multiplicar ela por 2. Então, esse fundo dobro, no começo, ele é os fundos, certo? Só que eu quero dobrar isso, então o que eu faço? Eu pego ele e multiplico por 2, beleza? E depois eu faço um update, agência 7 fundos, vai passar a ser fundo dobro, onde o código da agência é igual a agência ID. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando uma linha da nossa tabela agência, certo? E a linha que eu estou mudando é a linha cujo código agência é igual a agência ID, que é essa variável que eu criei anteriormente, que pega o código de agência de cada linha, certo? Então, e o que eu estou fazendo com essa linha? Eu estou fazendo com que o dobro ele esteja dobrado. Então, o que essa procedure faz basicamente é dobrar os fundos de cada agência, uma por uma, iterando usando o cursor. Beleza? Depois disso, eu estou dizendo aqui end loop laço. Esse end loop laço não confundam com o leave laço. O leave laço é como se você estivesse dizendo o seguinte: olha, acabou o for, você não vai mais iterar. Enquanto que o end loop ele está dizendo o seguinte: olha, você vai iterar dessa linha aqui, onde você começou, até essa linha, certo? Então não confunda os dois. Esse daqui ele vai sair do laço de uma vez por todas, não vai mais iterar, enquanto que esse daqui ele pode continuar iterando, certo? Isso aqui é só o limite do laço, tá? Do loop, certo? Depois disso, a gente fecha o nosso cursor. Então, da mesma forma que a gente abre, a gente tem que fechar ele. E esse end aqui serve para dizer que é o final da procedure, certo? Vamos rodar esse procedure? Então, vamos lá. Call, dobrar fundos. Tá? E aí, quando a gente rodar isso daqui, a gente vai dobrar os fundos. Dobramos eles. E aí, se eu fizer o select agora, da agência, eu tenho até os dados antigos aqui, ó. Antes os dados eram esses, tá? Eu vou rodar agora e vai estar diferente. Tá? Então, peraí, vou botar aqui. Select tudo from agência. Se eu rodar agora, vocês vão ver que os dados eles vão ter duplicado, tá? Então, esse dado aqui, por exemplo, antes ele era isso daqui, ó. Pera, ele multiplicou por 4? Acho que talvez é porque eu rodei duas vezes. Mas enfim. Pera aí. Aí. Enfim, basicamente é isso, tá? Então, isso foi cursores, tá? Isso foi Storage Procedures. Agora vamos ver o assunto de funções e views. Cursor é Funções. difícil, Oi, Kaique? meio complexo. Cursor é meio complexo, né? Muita Cursor é meio sintaxe. complexo. Realmente. Eu acho que não É, cai cursor na prova, não. Eu espero que não caia. Eles é, falam muito pouco de cursor também. sim, sim. Recomendo aí, a galera tem dificuldade, assistir a essa parte que eu expliquei algumas vezes, mais de uma vez. Eu vou separar lá depois nos timestamps, tá? E talvez praticar, né? Mas também, como o Kaique falou, tal,
provavelmente não deve cair, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre funções. As funções elas são semelhantes aos stored procedures, porém elas retornam algo e esse algo ele vai ser utilizado de alguma forma, certo? Então aqui, ó, a gente tem um exemplo. Eu não vou passar por essa função aqui porque eu criei várias funções. Então eu vou nem explicar o que essa função específica está dizendo. Só botei esse exemplo para mostrar a sintaxe básica. Então, da mesma forma que do stored procedure, você tem que usar o delimitador, certo? Porque aqui tem vários pontos e vírgulas, tem várias operações que terminam com ponto e vírgula, certo? Então você precisa do delimitador específico. Você bota aqui create function, nome da função, os seus parâmetros, e aí depois disso daí você diz qual que vai ser o tipo de retorno da sua função. Então essa função específica vai ser float. Essa função vai retornar algo float, beleza? Aqui nesse exemplo do Attila e todos os outros exemplos, ele não mostra, mas no meu MySQL estava reclamando que eu não estava botando o deterministic. Então, se vocês forem olhar aqui minhas funções, eu não só tenho esse returns aqui, como eu também tenho essa sintaxe aqui, dizendo que a função é determinística, certo? Eu não sei se o PHP MyAdmin reclama, tá? Talvez sim, talvez não, certo? Mas, enfim, explicando o que esse determinístico significa. Está basicamente dizendo que aquela função é determinística. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você rodar aquela função um monte de vezes e toda vez que você for rodar aquela função passar os mesmos parâmetros, aquela função vai retornar a mesma coisa. Ou seja, não existe nenhum tipo de aleatoriedade naquela função. Você rodar aquela função, passar o mesmo parâmetro, vai retornar a mesma coisa. Se uma função ela mexe com algum tipo de aleatoriedade, e essa aleatoriedade ela mexe no retorno, então ela não é determinística, tá? Por que esse determinístico existe? Basicamente, para você ajudar o MySQL não ficar rodando a função um monte de vezes. Porque vamos supor que você tem uma função, essa função seja determinística, e aí você roda ela várias vezes, e todas as vezes que você roda, você está passando os mesmos parâmetros. Ora, não precisa ficar rodando várias vezes. O que o MySQL pode fazer é basicamente lembrar o que aquela função retornou da primeira vez, ou da segunda, ou enfim. E aí, toda vez que você rodar ela de novo, ele só retorna o que retornou da primeira vez, certo? Não precisa ficar retornando de novo, certo? Então é basicamente para isso que serve o determinístico, para uma questão de desempenho mesmo, por mais que ele não ficar rodando aquela função várias vezes, tá? Enfim, como eu disse, o meu MySQL aqui no Workbench estava reclamando quando eu estava criando função sem botar esse determinístico. Eu não sei se o PHP reclama, tá? Aliás, a forma como cria é diferente, né? Mas enfim. Então, vamos olhar aqui para essa função. Essa função aqui, eu vou explicar o que ela está fazendo. Se vocês lembram bem, a gente tinha visto o union, né? Vou voltar lá para refrescar a memória de vocês aqui em consultas aninhadas, né? O nosso union, o que a gente fez? A gente basicamente juntou todos os depositantes com todos os devedores. Só que se a gente rodar isso daqui, a gente não sabe o que é, quais linhas que são depositantes e qual linha que é devedor, certo? Não dá para você saber assim de cara. Então o que eu fiz? Eu criei uma função que ela vai me dizer dessa união aqui qual linha que é depositante e qual linha que é devedor, certo? A gente vai ver como é que a gente vai fazer isso, certo? E como é que eu pensei em fazer isso? Eu pensei da seguinte forma: ao olhar para a tabela depositante, eu percebi que todos os números aqui são maiores do que 100, certo? E ao olhar para a tabela devedor, eu percebi que todos os números são menores do que 100. Então, a minha função basicamente vai verificar se o número for maior do que 100, então é depositante. Se for menor do que 100, é devedor, certo? Então, basicamente, vai ser assim que minha função vai funcionar. Vou mostrar para vocês. Então, a minha função aqui vai ser a função getType. Então, vai pegar o tipo, se é um depositante ou se é uma conta ou se é um empréstimo, tá? E aí, ele vai retornar um varchar. Se for uma conta, ele vai retornar conta. Se for um empréstimo, ele vai retornar um empréstimo, tá?
é uma função determinística, tá? E ela vai receber aqui um número. Então, começando a função, o que, que ele vai fazer? Se um número que está passando aqui no parâmetro for maior do que 100, então ele vai retornar conta. Caso contrário, ele vai retornar empréstimo, certo? Aqui eu poderia fazer assim, ó, else then. No caso aqui, else then. Não, na real, não sei se é essa sintaxe. Pera aí. Ah, não, tem um end if aqui. Pera aí. Olha, poderia fazer assim, tá? Eu não botei esse else aqui, botei esse return para fora do if, porque é aquele negócio, né? Se tiver dentro aqui, ele vai retornar e não vai rodar o que está embaixo, certo? Mas se você quiser, você pode botar o else que você quiser. Assim, else return empréstimo, tá? Se você quiser. E aí fica a seu critério, tá? Beleza. Agora, a gente criou a nossa função. Como é que a gente faz para usar ela? E aí, que eu mostro para vocês isso daqui, ó. Aqui é o seguinte, eu estou fazendo aquela união lá, que eu tinha mostrado para vocês antes, tá? Então, se eu vou mostrar para vocês essa seleção aqui, ó, formatar isso aqui e rodar, eu estou basicamente fazendo aquela união. Só que a diferença aqui é que agora eu estou rodando a função. E aí, olha só que interessante. Select código cliente, número da conta como número, código da agência, get tipo, e aí eu estou passando para a função número da conta. E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai rodar a função. Caso for o número que eu estou passando for menor ou maior do que 100, ele vai retornar conta. E caso for menor, ele vai retornar empréstimo, certo? Aqui no caso, eu estou selecionando tudo de depositante. Então, esse get tipo aqui, ele vai sempre retornar conta, certo? E aí eu estou fazendo a união com esse select aqui, e aí eu estou chamando a função passando o número do empréstimo. Só que como eu estou passando o número de empréstimo e todo número de empréstimo é menor do que 100, ele vai retornar sempre aqui nessa coluna tipo, ele sempre vai retornar empréstimo, certo? Então, rodando aqui esse select, vai ficar basicamente assim, certo? E aí agora a gente sabe, né, o que, que é conta e o que, que é empréstimo, beleza? Só que interessante. E aí, beleza. Eu fiz algo a mais do que isso, tá? Mas aqui, quem já entendeu isso já tá bom. Mas aqui o que, que eu fiz também foi simplesmente ter feito um join dessa tabela que eu acabei de mostrar para vocês com a tabela cliente. Para ficar assim, ó. Certo? Para mostrar, tipo, olha, essa conta aqui é do Jones, esse empréstimo é do Jones, e assim diante, tá? Enfim, mas vocês não precisam entender isso, não. Se entender isso aqui, já é o suficiente, vocês já entenderam a função, tá? Ok, vamos pegar outros exemplos de função. Essa função aqui, ó, get saldo total. O que, que ela vai fazer? Ela vai receber aqui um cliente ID, o código do cliente, tá? E aí, o que, que ela vai fazer? Vai ser basicamente retornar a soma do saldo de todas as contas daquele cliente, certo? E aí, não sei se vocês se lembram, mas um cliente ele pode ter mais de uma conta, certo? Então, por exemplo, é o caso do... se a gente abrir aqui essa tabela depositante, o cliente 1 ele tem mais de uma conta. A diferença é que uma conta está na agência 1 e na agência 2. O que, que eu estou fazendo naquela função lá? Eu estou somando o saldo de todas as contas, certo? Então, o cliente 1, por exemplo, ele tem uma conta 101 na agência 1, 101 na agência 2. Vamos dar uma olhada nessas contas dele? 101 na agência 1, 101 na agência 2. Um saldo é 500 e o outro é 300. Somando aqui vai dar 800. Então, o que essa função vai fazer vai ser somar os saldos do mesmo cliente, contas diferentes, e vai me mostrar isso, certo? Então, beleza. Então, ele vai me retornar aí esse total, certo? Essa segunda função, ela vai me retornar o total de empréstimo. Da mesma forma que um cliente ele pode ter contas em agências diferentes, ele também pode ter empréstimos em agências diferentes. Então, o que, que essa função vai fazer? Basicamente, vai retornar o empréstimo total, né, em todas as agências, certo? E por último, a gente tem essa função aqui,
que ela basicamente vai comparar o total dos empréstimos, então ela vai chamar essa função aqui, com o total do saldo de todas as contas. Então ele vai chamar essa função aqui. Ah, tem como chamar função dentro de função? Sim, é o que eu estou fazendo aqui, certo? E eu estou guardando esse resultado numa variável, certo? E aí, eu estou fazendo o seguinte, se o total do saldo de todas as contas for maior do que o total de empréstimo em todas as contas, eu estou setando essa variável como sendo igual a 1. Então, ele pode pagar o empréstimo com o saldo que ele tem? Se for maior que o saldo, né? Se o saldo for maior que o empréstimo, então pode é igual a 1. Caso contrário, pode é igual a 0. Não pode pagar o empréstimo. E aí a gente retorna essa variável pode. Ok? Vamos ver essas funções sendo rodadas? Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou selecionando todos os clientes. E aí a informação que eu quero que seja exibida basicamente seja o código do cliente, o nome dele, o saldo de todas as contas somadas, o empréstimo de todas as contas somadas e se ele pode pagar ou não o empréstimo. Vamos rodar isso daqui. Olha só, não sei se vocês lembram, mas o Jones, ele tinha duas contas, né? Uma com saldo 500 e a outra 300. Somando os dois dá 800. Olha só, saldo total 800, certo? Só para mostrar isso, queria mostrar isso para vocês, né? Empréstimo total dele em todas as contas deu 3.000. O saldo é maior que o empréstimo? Não, não pode pagar. Aliás, o único que pode pagar é esse Turner aqui, né? O saldo dele é 978, o empréstimo é 400. O saldo é maior que o empréstimo, então ele pode pagar os empréstimos dele, certo? Então aí, usando funções, né? Bem interessante. Detalhe aqui que eu não fiz a lógica de tipo, se tiver conta e não tiver empréstimo, bote que pode pagar automaticamente, tá? Poderia fazer isso se eu quiser, mas não quis ficar tão avançado assim não, tá? Então, função foi isso, tá? Se alguém tiver dúvida de como é que eu implementei essas funções, certo? Quiser que eu explique elas, só falar depois, tá? Não, perguntar nos comentários. Eu não vou me estender nisso aqui, porque senão vai ficar muito grande e eu não quero me estender tanto em função, não, tá? Mas se quiser, só falar depois nos comentários. Ok. Agora vamos ver views, né? A view nada mais é do que uma forma prática de a gente facilitar a visualização específica de dados sem você ter que fazer o select manual. Então, vamos supor que a gente quisesse esse select aqui, ó, que eu tinha mostrado para vocês, no caso seria esse select aqui, a gente vai fazer ele várias vezes em vários momentos que a gente estiver trabalhando numa empresa, por exemplo. Ora, ao invés de eu ter que ficar escrevendo ele manualmente toda vez que eu quiser fazer esse select, o que eu posso fazer que vai facilitar muito a minha vida? Eu posso criar uma view. Então, o que essa view vai fazer? Ela simplesmente vai armazenar esse select, certo? E aí, toda vez que eu quiser ver esse select, ao invés de eu escrever ele manualmente, eu simplesmente vou lá e seleciono da view, certo? Então aqui eu não sei se a view já está... eu já criei a view. Então se eu rodar isso aqui não vai dar porque ele já existe a view, certo? Então basicamente essa view é o select anterior, esse daqui, certo? E aí caso você quiser ver a view, basicamente você usa essa sintaxe aqui. Select tudo, dá nome da view, certo? Então a view ela basicamente faz isso, tá? Sintaxe da view é essa aqui, ó. Create view, nome da view, as, e aí o select que você quer que a sua view seja. Beleza? Então, view bem simplesinho, certo? Não tem muito segredo, é basicamente isso. Certo? Então, foi isso de funções e view. Vamos falar agora de triggers. Para falar de triggers, eu resolvi criar um banco de dados separado aqui, tá? Eu criei o banco de dados Siri Cascudo. Vocês vão ver como é que ele funciona. Antes, deixa eu só fazer o drop das tables aqui. Não, aqui não deu certo porque eu não estou usando o banco de dados ainda. Deixa eu só usar ele aqui. Vou mostrar para vocês criando do zero, tá? Então vamos lá. Esse Siri Cascudo, ele vai ter a tabela empregadas.
Tabela empregados vai ter lá o ID do empregado, o primeiro nome, o último nome, o pagamento por hora, a função, a data de contratação e o ID do supervisor, tá? Então vamos criar essa tabela aqui. Criamos ela. Vamos inserir alguns empregados. Então a gente vai ter o Bob Esponja, vai ter pagamento por hora de 15, vai ser cozinheiro, data de contratação dele, o supervisor é o ID4, certo? E aí você tem os outros empregados aqui, seu siriguejo, o molusco, acende e tudo mais, certo? Vamos rodar isso aqui. Beleza, deixa eu só atualizar aqui e mostrar para vocês os dados. Empregados. Então ficou assim, né? Os nossos dados. Beleza? Botar lá os triggers. Ok. Bom, eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar uma coluna chamada salário mensal. E esse salário mensal, ele basicamente vai ser o pagamento por hora de um funcionário multiplicado por 160. Ou seja, todo empregado de Siri Cascudo vai trabalhar 40 horas por semana, certo? Um mês tem 4 semanas, então 160. Vai pegar o pagamento por hora multiplicado por 160. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando uma nova coluna. Vai chamar salário mensal, vai ser do tipo float. E esse after aqui não se preocupa muito com ele não, ele basicamente está dizendo que a coluna vai vir depois de pagamento por hora. Vou executar aqui. E se eu rodar, mostrar esses empregados aqui de novo, tá aqui a minha nova coluna, certo? Aquele F estava basicamente dizendo, vai vir depois de pagamento por hora. Então ela tá aqui, certo? Beleza, eu criei essa coluna salário mensal. Ok. Vamos fazer agora com que os dados eles não sejam nulos. A gente quer preencher isso, né? Porque quando você cria uma coluna, ela começa sendo nulo. Vamos preencher isso aí com os dados, certo? Então aqui o que eu estou fazendo? Update empregados, 7 salário mensal, sendo igual ao pagamento por hora vezes 160. Rodando esse comando aqui, a gente roda aqui o empregado de novo. Olha só, nosso salário mensal está aí para cada um dos funcionários, beleza? Ok, voltando lá. Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que toda vez que você mudar o pagamento por hora de um funcionário, você queira que o salário mensal aumente também, só que sem você precisar fazer alteração manualmente. Você quer que o salário mensal aumente automaticamente. Como é que você faz isso? Bom, uma forma que você pode fazer isso é usando triggers, gatilhos. Como é que esses triggers eles funcionam? Eles basicamente contêm eventos e esses eventos eles serão executados. Eles têm um código e esse código vai ser executado toda vez que um evento acontecer, certo? Então, no nosso caso aqui, ó, toda vez que eu mudar o pagamento por hora de um funcionário, eu vou querer mudar o salário mensal também. Então, o que eu faço? Create trigger. O nome desse trigger vai ser mudar pagamento por hora, porque ele vai executar toda vez que eu for mudar o pagamento por hora, tá? E aí eu estou dizendo o seguinte, eu quero que esse código aqui, ele execute antes de um update, certo? A gente vai ver que existem várias formas de você fazer um trigger. Você pode fazer ele depois de um evento. Então, você usaria after, ao invés de before, tá? E você também tem como mudar o tipo de evento. Então, existem 3 tipos de evento: insert, delete e update. Eu quero que esse trigger ele seja um trigger do tipo update, ou seja, o código vai executar toda vez que eu mudar, toda vez que eu editar. Então, toda vez que eu editar algo em empregados, eu quero que antes disso ele faça o seguinte: para cada linha, ele vai fazer com que o novo salário mensal seja igual ao novo pagamento por hora vezes 160. E aí, aqui eu gostaria de explicar também o que esse new aqui significa. Esse new, ele é basicamente uma forma de você ajudar o MySQL a diferenciar o valor antes e depois do evento. Então, o que eu estou fazendo? Eu quero que o novo salário mensal ele seja igual ao novo pagamento por hora, ou seja, o pagamento por hora depois que você for mudar ele, né, depois que você for fazer o update dele, vezes 160. Beleza? Então aqui eu vou criar esse trigger, certo? Criou o trigger. E aqui eu vou criar um outro trigger também. Esse trigger aqui, ele basicamente vai atualizar, ele vai criar um salário mensal para um funcionário
toda vez que eu inserir ele. Então, antes de cada inserção empregados, né? Para cada linha, no caso vai ser uma linha, porque na real pode ser várias linhas, né? Eu posso estar inserindo vários funcionários. Mas vamos supor que seja eu vou inserir uma linha. Antes de inserir ela, eu vou colocar que o salário mensal seja igual ao pagamento por hora vezes 160. Esse trigger é parecido com esse, a única diferença é que esse aqui ele acontece para cada update, enquanto que esse aqui acontece para cada insert, certo? O update ele não vai, o trigger do update não vai executar para o insert, tá? Beleza. Aqui eu estou fazendo o seguinte agora. Eu não sei se eu criei esse trigger, deixa eu ver. Ah, não tinha criado, criei agora. Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um novo empregado. Esse empregado vai chamar Sheldon Plankton, pagamento por hora dele vai ser 10. A função dele vai ser zelador. Data de contratação vai ser data atual, tá? Não se preocupe com essa função, não, basicamente vai retornar a data atual, tá? E o ID do supervisor vai ser 4. Percebam que eu não estou passando aqui o salário mensal. Por que eu não estou passando o salário mensal aqui? Porque eu tenho um trigger que toda vez que eu for inserir um novo empregado, ele já vai calcular para mim. Então eu nem preciso inserir o salário mensal, não preciso nem calcular ele manualmente. Vamos ver isso entrando em ação? Vamos inserir esse empregado, inserimos o Plankton. Se a gente for olhar aqui empregados, olha só, eu nem passei o salário mensal de 1.600. Só que ele botou aqui para mim por causa do trigger que eu criei lá do insert. Beleza? Interessante isso, né? Vamos ver agora o trigger de update entrando em ação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o salário de todos os empregados e eu vou aumentar ele em 10%. Vamos ver se o salário mensal vai atualizar? Deixa eu só mostrar para vocês o salário mensal antes, tá? Era esse aqui. Vamos executar aquela linha lá, tá? Lembrando, eu estou mudando o pagamento por hora e mudando o pagamento por hora, o salário mensal vai atualizar automaticamente, por causa do trigger, tá? Então aqui, voltando para triggers, estou mudando o pagamento por hora, aumentando em 10%. Vou rodar essa linha aqui. Se a gente rodar agora empregados, você vai ver que não apenas o pagamento por hora ele atualizou, mas o salário mensal também. Bem interessante isso, né? Ok. É, vamos ver mais exemplos? Aqui eu estou criando uma outra tabela, tá? Essa tabela vai chamar gastos. Ela vai ter um gasto ID, o nome do gasto e o total. Criamos essa tabela aqui. Vamos inserir aqui algumas linhas neles. A linha salários, estoque e impostos. Rodando aqui, inserimos isso. Vou mostrar para vocês como é que está essa tabela gastos. Ela está basicamente assim, tá? Ok. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que esses salários aqui, o total deles seja a soma de todos os salários. O que a gente faz? Função de agregação. Então, select soma do salário mensal. Eu estou jogando isso para dentro de uma variável, tá vendo? Da tabela empregados. Deixa eu só mostrar para vocês o que isso retorna. Ah, no caso não vai retornar nada porque está jogando para dentro de uma variável. Mas eu quero que ele mostre. Aqui, ó. Vai dar isso daqui, tá? É a soma. Só que eu quero jogar isso aqui para dentro de uma variável. Total salários. Certo? E aí eu vou fazer o seguinte. Update na tabela gastos, que é essa tabela aqui, refrescando a memória de vocês, é essa. E aí eu vou setar o total para ser o total que a gente tinha calculado nesse select anterior, certo? Tá até a variável aqui. Onde o nome do gasto é igual a salários. Então eu vou atualizar especificamente essa linha aqui, o total dela, certo? Rodando ela. Opa, não rodei ela não. Agora sim. Vou atualizar aqui os gastos no momento. Olha, ó, tá lá o total. Beleza? E se a gente quisesse o seguinte, toda vez que o total... E se a gente quisesse que o total dos salários lá em gastos aumentasse toda vez que eu adicionasse um funcionário, ou removesse um funcionário, ou editasse um funcionário? Eu poderia fazer da seguinte forma. Poderia fazer o seguinte. Vou criar um trigger chamado deletar funcionário, que ele vai acontecer depois. Então, até agora a gente estava mexendo com triggers before. Agora a gente vai mexer com triggers
after, ou seja, que vão executar depois de um evento. Depois de um delete na tabela empregados. O que eu vou fazer? Para cada linha, eu vou atualizar os gastos. Mais especificamente, eu vou fazer com que o total seja igual a total menos o salário anterior, certo? Menos o salário antigo, certo? O que é esse salário antigo? É o salário que eu estou apagando, daquele funcionário que eu estou apagando, certo? Então eu estou subtraindo aí do funcionário que eu estou demitindo, por exemplo, né? Porque eu estou deletando o funcionário. Onde nome gastos é igual a salários, beleza? Então, usando aqui o exemplo, vamos excluir o Plankton, certo? Antes eu vou só mostrar para vocês qual que era o total de salários, certo? Vamos excluir o Plankton e vamos mostrar de novo como é que vai ficar a tabela gastos. Opa, peraí, eu deletei o Plankton. Ah, porque eu não rodei o trigger, peraí, perdão. Rodar o trigger, nossa, só que aqui eu tenho que inserir o Plankton de novo, pera. Inserir o Plankton, eu tinha deletado ele. Deixa eu rodar gastos de novo para mostrar como é que tá. Gastos está assim, tá? Vou deletar o Plankton agora e vou mostrar para vocês que vai atualizar lá, tá? Aí, ó, mudou, certo? Mudou por causa do nosso trigger, beleza? Ok, esse foi o trigger para quando você deleta um funcionário. Vamos criar um trigger para quando você adiciona um funcionário, que ele mude lá nos gastos. Então, create trigger, depois de você inserir empregados, para cada linha vai fazer um update nos gastos, onde o total vai ser igual ao total mais o novo salário que você está adicionando, certo? Onde o nome gastos é igual a salários. Criamos esse trigger, inserimos o Plankton novamente. Peraí, rodou? Inserimos o Plankton novamente. Se a gente for olhar aqui os gastos, eles voltam ao valor anterior, beleza? Ok. Por último, vamos criar um trigger chamado atualizar funcionário, que ele vai acontecer depois de um update na tabela empregados. E aí, para cada linha, ele vai atualizar os gastos, onde ele vai setar o total como sendo o salário novo menos o salário antigo. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque para caso, por exemplo, o salário novo for maior, ele vai fazer essa diferença aqui, ó. Salário novo menos o salário velho, eu vou obter a diferença e eu vou adicionar do total essa diferença. E caso o salário eu for diminuir o salário novo vai ser menor. Então esse aqui vai dar negativo, ele vai fazer soma de um número negativo, ou seja, vai diminuir do total, certo? Então, vamos rodar isso daqui e vamos atualizar o salário do Plankton. O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar o salário dele, certo? Rodando isso daqui, a gente roda, mostra de novo como é que vai ficar a tabela gastos e olha só, aumentou, que a gente dobrou o salário do Plankton, certo? Então, isso foi triggers e foi isso a matéria de BD, certo? Não tem mais nada não.